Isto é Quaresma. É por causa disso que nós estamos juntos, iniciando este tempo de 40 dias. Eu lembro o pessoal mais antigo, não é? Que eles brincavam, principalmente em cidades bem interioranas aqui de Minas, que na Quaresma o diabo estava solto. Aí eu perguntava quando é que ele foi preso, né? Porque se o diabo está solto, a gente viu nos últimos dias a farra do próprio diabo. Então não é na Quaresma essa preocupação que nós devemos ter. Na Quaresma, a nossa ocupação é voltar ao Senhor o nosso coração, voltar ao Senhor a nossa vida, buscar uma vida verdadeiramente de conversão. Do grego metanoia, mudança de mentalidade, convertio, mudança de direção. Nós vamos escutar ainda na missa de hoje, na imposição das cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade é a mesma coisa. O que será uma verdadeira conversão, se não crer no Evangelho? A palavra crer vem do latim credere, que é a junção de duas outras, cor, dare. Então cor vem de cordis, que é o coração. Dare, entregar, sem reserva. Credere, que é crer, significa entregar o teu coração a Deus. Ter a Deus como o principal na tua vida, o único na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, com toda a tua força. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Não sei se as pessoas concordam, mas isso não é dogma e nem a visão de todos. Isto é a minha visão. Tenho lido muita coisa, tenho visto muita coisa e tenho analisado muita coisa. E eu cheguei numa conclusão. Assistam o filme Titanic. Agora parece que eles fizeram lá, né? Ele está novo de novo. Assista o filme Titanic. Eu estou vendo o nosso mundo como o Titanic afundando. Não tem mais o que fazer. Já era, meu filho. A humanidade não tem mais solução. A humanidade não tem mais salvação. Eles já fizeram as escolhas dele de maneira muito clara. Se antes era velada, hoje é muito clara. Qual é então o nosso papel? Qual é o meu papel de padre? Qual é o papel da igreja? Qual é o seu papel de cristão católico praticante? Neste grande Titanic que se afunda, salvar os que forem possíveis. Porque a maioria da humanidade já não está mais temente a Deus. Se você conversa com adolescentes, com jovens, principalmente os que mudaram de casa, a maioria que já está na faculdade, se você conversa com amigos lá do seu trabalho, colegas da bola, você verá que uma grande parcela já não tem religião mais. E se você ver o que nós vimos nesses últimos dias, e não apenas no carnaval. O carnaval, as pessoas afloram aquilo que elas fazem o ano inteiro. Carnaval porque condensa tudo em poucos dias, são dias sem lei, o ser humano fica totalmente perdido, então ele tem o máximo de prazer no mínimo espaço de tempo. Aí você vê repetidamente apelo às coisas das trevas. Sempre no carnaval tem o culto ao diabo, sempre tem fantasias, carros alegóricos, letras. Isso vem se repetindo tempos em tempos. Se nós conversamos hoje com a maioria da população, talvez não em Divinópolis, que é uma cidade interiorana, é uma cidade grande, mas que mantém aquele gostinho do interior de Minas ainda. Mas se você pega grandes capitais, se você pega São Paulo, Rio de Janeiro, a maioria da população já não vai à igreja. A maioria das pessoas já não crê mais. Quer dizer, o paganismo, o ateísmo, a apostasia nunca esteve tão forte no nosso meio. E é palavra de Jesus e são palavras do próprio catecismo da igreja. Jesus, ele disse, olhando para Jerusalém: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Olha a dúvida de Jesus. Será que quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé? Porque a fé, ela está ficando rarefeita. Eu tenho visto com muita preocupação, e poucas pessoas falam disso, a questão muito forte no Brasil, de pouco tempo para cá, do sincretismo religioso. Ou seja, tudo é bom, tudo vale, tanto faz quem você adora, tanto faz a religião que você tem, tanto faz aonde você vai, é tudo a mesma coisa. E uma sociedade sincrética
é uma sociedade que está a um passo do ateísmo. Se tudo é Deus, nada é Deus. Se tudo leva a Deus, nada levará a Ele. E parece-me, se vocês olharem com esta visão, que tudo hoje é muito legal. Não vou dar exemplos aqui não, mas tudo hoje é muito legal. Só não é legal ser um cristão convicto. Só não é legal ser um católico convicto. Cristianismo não. O resto todo, legal. As pessoas gostam. Mas quando você vive o cristianismo, quando você vive a palavra do Evangelho, quando você diz para este mundo que Jesus é o único caminho que leva ao Pai, porque Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O mundo tem que entender que a igreja e nós que somos católicos temos verdades inegociáveis. A fé católica não é democrática. Nós não vamos sentar em torno de uma mesa para votar o que fica ou que sai no catecismo, o que coloca ou tira da Bíblia. No livro de Efésios vai dizer que no final dos tempos o homem não suportaria mais a sã doutrina, não suportaria a verdade do Evangelho, inventaria para si fábulas, histórias, criaria um mestre para eles mesmos, para que a verdade do Evangelho não os tocasse, e não os tocando, não os convertesse. Meus irmãos, qual é o diálogo que nós mais ouvimos hoje? Em algumas igrejas, não todas, claro que não, tem excelentes pregadores, mas em alguns lugares, o que se tem ouvido muito nos nossos tempos? Adequação e não conversão. É muito raro você encontrar um pregador que fale de conversão, que fale de inferno, que fale de cruz. Hoje é uma adequação. Não, Deus te ama, Deus te aceita, não precisa mudar. Pode vir do jeito que você está. Aqui é nós, tudo vale. Esse discurso arrasta, esse discurso as pessoas gostam. Por quê? Porque não exige mudança, porque é fácil. Não se fala de céu, não se fala de inferno, não se fala de cruz, conversão não se fala. Então parece-me que o cristianismo se transformou na arte do bem viver. O que é arte? Vamos ser católicos para amar os outros, para conviver bem, para falar de paz, para ficar soltando bombinha branca, para abraçar a todos, tudo vale, o amor é lindo, Jesus agora é da turma dos ursinhos carinhosos. Esse é o discurso que o povo gosta. Mas a quaresma, meus irmãos, ela vem nos mostrar um chamado intrínseco a todo aquele que leva a religião a sério, a todo aquele que leva o seguimento de Jesus a sério, não criando um Jesus a seu bel prazer. Claro que com o padre o pessoal não conversa muito isso, mas há muitas pessoas que me dizem que em jantares, em coquetéis de empresa, em passeio, muitas pessoas dizem assim: eu não vou na igreja não, eu não vejo necessidade de ir na igreja, eu e meu Jesus nos damos bem, eu e meu Jesus me entende. Ou seja, ao invés da pessoa procurar uma vida de conversão, ela cria para ela um Deus à sua imagem e semelhança. Inverteu. Não é mais o homem que é a imagem e semelhança de Deus, mas o homem tem criado um Deus à sua imagem e semelhança, e pasmem, um Deus que gosta de pecado, um Deus que aplaude tudo aquilo que é contra os seus mandamentos. É por isso, meus irmãos, que a tendência daqui para frente, e escutem o que eu estou falando hoje, e anotem o dia que eu estou falando hoje, e nós vamos ver isso em poucos anos, não vai demorar 30, 40 anos, em poucos anos, a tendência é nossas igrejas murcharem. Nós vamos perder quantidade, mas nós vamos ganhar qualidade. É aquilo que o Papa Bento XVI disse: a igreja voltará a pequenos grupos, mas viverá a verdade do Evangelho, viverá a radicalidade de Jesus, o que a maioria das pessoas já não vivem mais. Nós estamos, meus irmãos, entrando nesse tempo forte. É um tempo de conversão. E se nós aqui estamos, se você veio a esta missa, você que está me acompanhando aí da sua casa, nós estamos iniciando um tempo santo, um tempo de conversão. Não é um tempo de adequação, não, é um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de vencer o pecado, um tempo de ser mais amigo de Deus, um tempo de rezar mais, de ler mais a Bíblia, rezar mais o terço, fazer a sua via sacra,
abrir mão de alguns prazeres, coisas pequenas, mas que mortificando o corpo, vão purificar o espírito, abrindo mão daquilo que a gente gosta neste tempo, para que Deus nos ajude a vencer a nossa carne, para que nós possamos crescer no espírito. É por isso que a verdadeira conversão, ela vem de uma fé no Evangelho. A palavra Evangelho, angelion, do grego, significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é Jesus Cristo. A boa notícia é que nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus, que é o caminho, e você vai encontrar a verdade. Viva a verdade, que é Jesus, e você terá vida, e vida plena. Do caminho para a verdade, da verdade para a vida. E crendo no Evangelho e praticando o Evangelho, nós vamos entender o que é a conversão. Não sei, claro, isso não cabe tanto a vocês, mas quando nós estudamos profundamente os evangelhos no seminário, no nosso tempo de estudo, né, quando a gente é seminarista, o professor de Bíblia, ele começa do evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. E qual é a primeira fala pública de Jesus? Qual é a primeira coisa que Jesus disse? Nós deveríamos saber isso de cor. Você que é cristão, que não sabe, você vai aprender agora. Qual foi a primeira coisa que Jesus diz em público? Convertei-vos, porque o reino dos céus já está no meio de vós. Jesus é o reino dos céus. Primeira coisa que Jesus disse nas suas pregações: conversão. Conversão é volta ao Senhor. Meus irmãos, não sei se na sua família já teve. Não tem nada mais difícil do que uma pessoa que está doente e ela não aceita que está doente. A pessoa está doente, ela não quer ir ao médico, e se ela vai no médico à força, ela pirraça, ela não toma remédio, ela não pode beber e continua bebendo, ela não pode fumar e continua fumando, ela não pode comer coisas gordas, continua comendo, porque na cabecinha dela é implicância da família, é implicância do marido, é implicância da esposa: eu não estou doente. A primeira coisa para a pessoa mudar de vida, um doente procurar a cura, ele tem que aceitar: eu estou doente. Qual que é a dor de muitas famílias com pessoas alcoólatras? Não é a pessoa procurar tratamento, é a pessoa que não aceita que ela é alcoólatra. Não, eu não sou alcoólatra, eu bebo, mas o dia que eu quiser eu não bebo. Só que a pessoa está bebendo, aí está ficando tonta, está bebendo todo dia, perdeu o trabalho, está perdendo um amigo, perdeu a mulher, e a pessoa não aceita que ela está no alcoolismo. E N situações. O que eu estou dizendo desses dois exemplos? Primeiro da doença, depois do alcoolismo. Poderia ser outros problemas, para introduzir a quaresma. Meus irmãos, atenção. Há uma grande doença espiritual no meio da humanidade. A humanidade colocou na cabeça que ela é saudável, e espiritualmente nós somos bons, então nós não precisamos de conversão, nós não precisamos de salvação. É por isso que muitas pessoas arrotam e falam com ares de superioridade: eu não tenho fé. Quem tem fé é quem não pensa, eu me basto. Pessoas também que não entendem nada de nada: eu não vou à igreja porque eu não preciso disso. Esse negócio de Jesus é uma invenção humana. O que está por trás destas e tantas outras frases e pensamentos? A não necessidade da cura, a não necessidade da conversão, a não necessidade de salvação. É o doente que não aceita que está doente, é o leproso que não aceita que tem lepra. E todos nós, espiritualmente falando, nós somos leprosos. E qual é a lepra que nos come por dentro? O nosso pecado. E como vencer o nosso pecado? Indo até Jesus, fonte da vida, gritando como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como a pessoa não se vê necessitada de conversão, ela não se vê necessitada de Jesus. Então veja, meus irmãos, que o problema de ir ou não à igreja, de buscar ou não a Cristo, é uma visão errônea da própria vida, é uma visão míope da própria história. Hoje as pessoas, eu não estou falando de todos vocês, mas prestem atenção no que você mais ouve nas TVs seculares, TV aberta, os youtubers da vida. Eles se bastam, eles são os caras, eles não precisam de ninguém.
e muito menos de Deus. Por que eles vão querer o reino de Deus, sendo que eles já têm o reino deles aqui na terra? Então, a grande mazela da humanidade é colocar na cabeça que Deus é opcional. Aqui está a mazela. A mazela da humanidade hoje, eu crendo ou eu não crendo, é a mesma coisa. Eu seguindo Jesus ou não, é a mesma coisa. Eu temendo a Deus ou ofendendo, é a mesma coisa. Eu me vestir de anjo ou de demônio, é a mesma coisa. Eu passar um carnaval num retiro ou num carro alegórico de Satã, é a mesma coisa. Ninguém fale nada, cada um escolha a sua vida, cada um viva a sua verdade, e no final está tudo bem. Esta é a mazela que entrou na cabeça das pessoas. Tanto faz como tanto fez. Ah, você foi à missa? Ah, que bom, você gosta, né? Eu não vou não, eu não gosto. Parece que é iguala, parece que é a mesma coisa. Ah, eu rezo. Ah, eu não gosto de rezar. Parece que é a mesma coisa. E as pessoas estão colocando na cabeça que Deus, a própria religião e a própria conversão é algo opcional. Posso como não posso, quero como não quero, e no final termina tudo em pizza, em samba, e todo o caminho vai acabar no mesmo lugar. É por isso que eu estou explicando profundamente o assunto, que muitas pessoas boas, estou falando de gente ruim, até pessoas boas que você conhece, não veem necessidade de procurar a Cristo, de ir à igreja, que na cabeça delas, elas são boas, elas não precisam de conversão, elas não precisam mudar, elas não estão doentes. Quem procura médico é o doente, amém ou não? A não ser que você é hipocondríaco, adora remédio médico, mas uma pessoa normal procura um médico, está doente. E Jesus quem disse, não é o que estou dizendo, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se você olha para Jesus e diz, eu não tenho doença de pecado, eu não preciso de conversão, eu não preciso de Jesus Cristo. Mas nós que aqui estamos, nós temos esta noção, graças a Deus que a temos, que sem Deus nós caminhamos para o abismo. Sem Deus nós não somos felizes de verdade. Sem Deus nós somos um saco roto, ou seja, um saco furado. Você vai colocando e aquilo vai se perdendo pelo seu caminho. Deus é o sentido da nossa alegria. Deus é o nosso ontem, é o nosso hoje e será o nosso sempre. E há um ponto que é fundamental para nós que aqui estamos. O cristão, o católico, todos nós cremos nisso, numa vida eterna, haveremos de preocupar com a nossa salvação. Haveremos de preocupar com a salvação da nossa alma. Como Jesus disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E há pessoas que estão ganhando o mundo todo, ou não estão? Pessoas muito famosas, pessoas badaladas. Quanto mais baixa, mais sucesso. Quanto mais imoral e pornográfico, mais acessos na net. Pessoas estão ganhando troféu mundo afora, pessoas estão ganhando o mundo. Aí Jesus olha para estas pessoas e para nós e diz, o que adianta isso? O que adianta a pessoa ganhar o mundo todo se ela perder a salvação? O que adianta a pessoa viver aqui embaixo 30, 80, 100 anos e trocar isso pela eternidade? É por isso, meus irmãos, que neste tempo da quaresma, que nós estamos começando hoje, a igreja nos chama a olhar para a nossa alma, e para facilitar o exercício, a olhar para a sua morte. Eu sei que não é agradável, mas é necessário que você saiba que você não vai ficar para a semente. A maioria de nós, eu vou falar maioria porque eu acho que é todos mesmo, vou falar maioria porque toda unanimidade é burra. Então, a maioria de nós que aqui estamos, você que está me ouvindo agora, você que está em casa, daqui a 100 anos, não tem ninguém vivo aqui. A não ser esse bebezinho que está no colo, se ele viver 101. Nós aqui já era, meu filho. Daqui a 100 anos nós somos foto, nós somos vídeo. O pessoal vai lá na internet, o Padre Cristi, onde que esse padre está aí? Morreu há 10 anos. Não, mas está na internet até hoje, não, mas já pregou bastante, mas já faleceu. Morreu com 99 anos e meio. Conta um caso. Não vou contar o nome não. Tinha um papa, sabe? Ele estava completando, olha, ninguém quer morrer. Ele estava completando 90 anos de idade. Aí os cardeais, isso é real. Os cardeais falaram assim: vamos acordar o Santo Padre.
ele está comemorando 90 anos. Aí o Papa estava dormindo lá no Palácio Pontifício, aí entram os cardeais no quarto, fica metade de um lado, metade do outro, ficam caladinhos. A hora que o Papa começa, né, que ele abre o olho, os cardeais começaram: Tanto eu cure per te, tanto eu cure per te, tanto eu cure al Papa, tanto eu cure per te, meu Santo Padre. Aí o Papa sentou: grazie, grazie. Aí o Carmelengo, que é o cardeal que coordena os outros, disse: Santo Padre, estamos felizes em recebê-lo com aplausos nesta manhã em que comemoras 90 anos. Deus te dê a graça de comemorar 100 anos. O Papa fechou a cara e disse para ele: quem é você para colocar limite na graça de Deus? Tá vendo? Nem o Papa quer morrer, né? Quem é você para colocar limite? Tadinho, tirou a graça dos cardeais. Mas é para falar o que, meus irmãos? Que a quaresma é um momento para pensar nas coisas sérias, e entre elas a nossa morte, que pode ser daqui a 50 anos, mas que pode ser daqui a 5 minutos. Eu conheço pessoas idosas e muito doentes que estão pelejando com doença há 10 anos. Eu conheço jovens sarados, entre eles a Itaúna, que num jogo de futebol, o cara com 21 anos teve um ataque cardíaco e morreu no campo. Quem imaginava que este jovem morreria antes daquela senhora com câncer que está há 10 anos fazendo tratamento? Mysterium. Então o que Santo Afonso vai dizer nas suas meditações para a quaresma? Viva como se fosse o seu último dia. Celebre a missa como se fosse a sua última missa. Comungue como se fosse a sua última comunhão. Faça a sua confissão como se fosse a sua última. Receba a bênção. Quer dizer, se a gente vivesse assim com Deus, nós estaríamos no caminho de santidade. Não ficaríamos naquela bobagem: quando eu ficar velho eu me converto, quando eu ficar mais velho eu rezo. Quem garante isso? Nós queremos isso, mas não é uma garantia. É por isso que na quaresma a igreja vai passar a cinza. Tanto eu como os ministros, nós vamos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. E é uma das poucas coisas da igreja que não tem resposta. Não tem. Amém, eu creio, tomara. Tem uns que falam, né? Obrigado. Aí eu falo com a cinza assim: de nada, né? Não tem resposta. Não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a resposta não é para quem está fazendo sinal. A resposta é para Deus que vê o teu coração. Não foi isso que nós ouvimos no Evangelho? Dê esmola em segredo, reze em segredo, faça jejum em segredo, para que Deus que vê o segredo te recompense. Então não interessa a sua resposta, nem para mim e nem para os ministros, porque não tem resposta. Convertei-vos e crede no Evangelho. Você sai, pode ir embora. Mas qual é a resposta? Você vai dar a sua resposta a Deus durante a quaresma. Qual é a tua resposta à proposta de Jesus Cristo? Qual é a tua resposta ao convite? Convertei-vos e crede no Evangelho. E há uma segunda frase, que eu não adoto essa, mas na pregação, que é: lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Pode falar uma das duas. Eu pego a primeira porque ela é mais cristológica, a segunda é de Gênesis, mas é uma verdade. Nós estamos vivendo, a gente não pode ficar pensando muito isso não, mas a verdade é essa, viu? Nós estamos vivendo, cuidamos do corpo, comemos, etc. O dia que a gente morre, faz lá o velório, o pessoal arruma a gente lá na funerária mais ou menos. Aí depois tem o enterro, a gente fica lá uns tempos. Aí depois de alguns anos morre alguém da nossa família. Todo mundo já viu isso aqui, pelo menos deveria ter visto. Aí a nossa família tem um túmulo, minha família tem Itaúna, um túmulo. Vamos abrir o túmulo. Quando a minha vovó morreu, vovó Alice, morreu antes dela a tia Amélia, que é minha tia-avó, que era irmã da Alice. Ela morreu alguns anos antes, de câncer no seio. Morreu, sepultou a tia Amélia. Quando a minha vovó morreu, eu fui no cemitério ver lá o túmulo onde a minha vovó seria sepultada, e eu vi o coveiro abrindo o túmulo. Aí ele abriu onde a minha tia foi colocada. O que tinha lá? Tinha uns pedaços de madeira, deve ser do caixão, uns retalhos de pano, deve ser. Ele foi puxando aquilo e um pó preto. Ele só fez assim, ó, ele pôs para o lado, falou: pronto, agora é só colocar aqui, ó. Gente,
A minha tia conviveu com a gente a vida toda. Pó, um pedacinho de madeira, um pano lá, não sei se é dela, não sei de onde saiu esse pano. É isso que vai sobrar. Mas vai sobrar só isso para aquele que não tem fé. Porque aquilo que é da terra volta à terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Repita isso aí: aquilo que é da terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. É por isso que quando Deus faz Adão, Adão é um boneco morto, um boneco de terra, é pó com água é barro. Aí Deus sopra nas narinas de Adão. A Bíblia diz que ele ficou um ser vivente. Lá na frente, São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então repita: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. A palavra espírito, do grego sopro, ruá, isso é espírito. Quando Deus sopra o espírito em Adão, Adão é um homem vivo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós não somos só carne, nós somos também espírito. Tanto que a palavra vai dizer: não satisfaça os desejos da carne, mas satisfaça os desejos do espírito. Quando a gente morre, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. O que é da terra? O nosso corpo, cadáver, carne dada aos vermes. Isso significa cadáver, carne dada aos vermes. Uma pessoa some, encontra 3 dias depois, já está lá em putrefação, toda inchada, custa reconhecer quem é a pessoa. Até o jornal sabe, gente, preste atenção no jornal. Vamos supor que sumiu a letra Z, para não falar o nome de ninguém. O dia que acha, ninguém fala: encontramos o Z. Não, eles falam o quê? Encontramos isso, o corpo. Por que eles falam o corpo? Porque a pessoa não está mais ali. É um corpo morto. O que é da terra voltará para a terra. Mas onde a pessoa está? Onde está o espírito da pessoa? Foi para Deus. Acontece o juízo particular, se a gente, qual é o nosso destino eterno. Então a morte, ela só é o fim para aqueles que não têm fé, para aqueles que são materialistas, hedonistas, que acham que a vida é só isso aqui. Meu filho, se a vida é só isso aqui, então vamos comer, vamos beber, vamos pecar, vamos fazer o que está na nossa cabeça, vamos ficar pelado, dando polichinelo, vamos lá, eu puxo a roda. Mas se a nossa vida é só aqui embaixo, o que é que vale? Dinheiro, conforto, comida, poder, quanto mais poder melhor para pisar nos outros, dinheiro para fazer o que eu quero. Aí quando eu morrer, no último momento eu vou olhar e falar: a morte é o fim de tudo, mas eu vivi bem, viu? Eu gozei nessa vida, eu aproveitei, viu? Se é assim, só que Jesus vai dizer que não é assim, que quando morre-se neste mundo, começa o mundo eterno, o mundo espiritual. E se nós estamos aqui, é porque nós cremos na vida eterna, e nós queremos vida eterna e não condenação eterna. E a coisa tão séria, para prepararmos nesta conversão, que a igreja nos dá 40 dias. Quantos dias é a quaresma? Que dia que começa a quaresma? Hoje. Que dia que termina a quaresma? Um de cada vez? Quinta-feira Santa. A quaresma, ela vai até a missa chamada de lava-pés. Quando começa a missa de lava-pés, acabou a quaresma. Começa o tríduo pascal. Oi, padre, mas se eu contar de hoje até a quinta-feira, são mais de 40 dias. Conforme vai dar 44, 45, é porque a quaresma não se conta domingo. O domingo, seja em que época for da igreja, celebra-se a ressurreição do Senhor. Então você vai contar 40 dias, tirando o domingo, vai estar 40. Mesmo que não desse 40 de número, o número 40 ele é simbólico. O que significa o número 40? Um tempo de mudança de vida, um tempo de surgir algo melhor, um tempo onde Deus vai começar a agir. Olha para o padre e aprende, isso é o mais bonito. O povo está na terra do Egito, escravo. E existe a terra onde corre leite e mel, a terra prometida. Agora me responda: o que separa a escravidão da liberdade?
Estou falando de espaço físico. Eles estão no Egito e eles querem ir para a terra prometida. O que há no meio? Um deserto. Diga para quem está do seu lado: deserto é para passar, não é para morar. Amém? Ninguém vive no deserto, mas no deserto é lugar de Deus agir. No deserto é lugar de Deus operar. No deserto é lugar de você ir largando o velho homem para que renasça a nova criatura. Meus irmãos, se fosse apenas geografia, se fosse distância física do Egito até a terra prometida, eles estariam em menos de um ano. Por que ficou 40 anos? Porque sair do Egito é fácil, mas o Egito sair da gente é difícil. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei se o seu deserto é a bebida do seu marido. Eu não sei se o seu deserto é uma doença física, é um câncer de alguém que você ama. Eu não sei se o seu deserto é a dívida, é o desemprego. Eu não sei qual é o momento difícil pelo qual nós estamos passando, mas não esqueça, nós estamos passando. Ninguém mora no deserto, mas o deserto é lugar de Deus agir. Sobre o número 40, eu não vou explicar, depois de outra homilia a gente aprofunda, mas eu quero citar para você apenas alguns números 40, para você lembrar. No livro do Gênesis, no dilúvio, quantos dias choveram? 40 dias e 40 noites. Por que 40? É um tempo de transição. Deus está fazendo algo novo. Quantos dias Moisés ficou no alto do monte Sinai para receber as tábuas da lei? 40 dias e 40 noites. Terminado este tempo, as pessoas viram raio, fogo. Aí você fala: nossa, algo está acontecendo lá em cima. Deus desceu. Só que o povo não soube esperar. Moisés subiu, demorou a descer. Eles pegaram as joias de ouro, fizeram o quê? Um bezerro, e começaram a adorar o bezerro. Quando Moisés desce com as 10, falou: brincadeira, eu fui pegar a lei de Deus para vocês e vocês se perverteram. Vocês não sabem esperar. Moisés tem raiva, ele pega as tábuas e quebra as tábuas. Aí quebra o bezerro, o povo se arrepende, Moisés sobe de novo e Deus refaz a aliança. Olha o número 40 novamente. Números 13, 25 diz que antes de entrar na terra prometida, Moisés enviou uns espiões para eles verem como que era aquele povo. Quantos dias os espiões ficaram de olho na terra prometida? 40. Pode chutar 40 que você acerta. É 40. Tudo aqui é 40. Vai chutando 40 que você acerta. Está em Números 13, 25. Eles ficaram ali perto de Canaã 40 dias vigiando, olhando aquele povo. O povo de Israel andou quantos anos pelo deserto? 40. Olha aí, uma transição. E por último, Jesus jejuou quantos dias no deserto? Por quê? Porque Elias, o grande profeta, ele comeu e bebeu uma comida misteriosa, uma comida do céu. Ele estava fugindo de Jezabel, por causa dos profetas de Baal que ele matou. Jezabel é uma mulher terrível. Ele tem medo, ele entra numa toca. Ele está lá e diz a Deus: olha, a pessoa que tem depressão, ele teve um pouquinho de depressão. Ele disse a Deus assim: oh meu Deus, pode acabar com a minha vida, já deu, eu não sou melhor que os meus pais, pode tirar a minha vida. Aí ele foi, quando estava lá esperando a morte, ele sentiu um cutucão assim. A hora que ele abre o olho, é um anjo. E o anjo tem um pão e uma água. Falou: olha, coma e beba, porque você tem um longo caminho para percorrer. Ele comeu e bebeu, e com a força deste alimento, ele caminhou quantos dias? 40. Acertaram. Assim como Jesus. Meu filho, a Eucaristia, este pão do céu. Você tem um longo caminho para percorrer. Eu desejo a todos aqui vida longa, vida com saúde. E não é viver mais. Ninguém aqui quer viver mais. É viver bem. Ninguém quer viver mais. É viver mais e bem, com saúde, curtindo a vida. Eu fico muito feliz, pessoas da terceira idade fazendo caminhada, fazendo pilates, fazendo aula de dança, pessoas cheias de vida, pessoas amigas de Deus. Mas essa nossa caminhada longa, gente, desculpe a franqueza, não é uma caminhada longa para pecar mais, é uma caminhada longa para estar tempo de ser mais santo.
uma caminhada longa para dar tempo nesse Titanic afundando, de salvar quem a gente consegue salvar, pelo menos a nossa família, os nossos amigos mais próximos. Isto é Quaresma. É por causa disso que nós estamos juntos, iniciando este tempo de 40 dias, que significa uma passagem de uma situação inferior para uma situação superior, de pecado para a santidade, de miséria para a fartura, das trevas para a luz. Então, viva a Quaresma, não passe pela Quaresma, seja um católico fervoroso, fervoroso. Tem tantos aí para você seguir, e se me permitam uma sugestão, o Instituto Hesed de Fortaleza. Procure no YouTube, Instituto Hesed de Fortaleza. Eles têm o terço da madrugada, eles têm oração ao meio-dia, tem o terço da misericórdia, tem às 6 horas da tarde, tem o terço do combate à noite. A minha mãe é aposentada, graças a Deus, está com a saúde dela lá, graças a Deus. Minha mãe tem tempo, então ela fica no Hesed. Ela reza o terço de manhã, aí eu falo: mãe, a senhora está? Estou no Hesed, agora é meio-dia. Nossa Senhora do Combate. Está aí. Mãe, o que você está fazendo? Terço da misericórdia, 3 horas. Opa. Mamãe, peraí, cadê o terço Mariano? 6. Ô mãe, agora o terço do combate. Nossa Senhora, a mulher virou uma monja. Mas tá bom. Minha mãe gosta mesmo. Está rezando, está acrescentando coisa na vida dela, não é? Tanto que Deus, claro, a irmã Kelly, que foi o convite, e estaremos com ela. Fiz questão de levar a minha mãe. Eu falei: olha, vocês estão convidando o padre, mas Jesus não vai sem Maria não, viu? Eu vou, mas eu vou levar minha mãe. Tá bom. Aí comprei passagem para minha mãe. A última semana da Quaresma eu vou estar com eles no Instituto Hesed, a semana toda, com o terço da madrugada e com o terço do combate. Minha mãe lá não perde nada. E a mulher não cansa não, é porque eu acordo muito cedo, eu acordo 3 horas lá, aí reza, acabo, falo com a minha mãe assim: ô mãe, eu vou tomar café, eu vou dar uma dormidinha. A senhora vai dormir? Não, eu vou rezar o terço do combate. Tá bom, mãe, eu estou dormindo. Aí acorda: só dormiu, mãe? Não, estava rezando o terço mariano. Gente, a mulher não dorme não. Mas gosta, né? Gosta. É uma sugestão para você rezar. Quem ainda não me segue no Instagram, vá lá, Padre Christian, você de casa também. Padre, por extenso, Padre Christian, C-H-R-Y. Não põe Christian com C-R-I, que não vai aparecer não. Padre Christian. Eu vou, durante a Quaresma, disponibilizar vários trechos pequenininhos de espiritualidade de Santo Afonso. Esse livro aqui, ó, Santo Afonso Maria de Ligório para a Quaresma, Meditações. Eu tenho um programa na Evangelizar que chama Meditação em Santo Afonso. Então, durante esses dias da Quaresma, todos os dias, eu vou colocar um trechinho para você rezar, para você meditar. Eu coloco no final umas perguntas. Isso ajuda você a passar pela Quaresma rezando. Completem: a passar pela Quaresma. Meu filho, porque se você passar pela Quaresma sem rezar, sem jejuar, sem penitência, sem ajudar os outros, sem conversão, minha pergunta é: para que passar cinza? Um dia um jovem disse: padre, isso no domingo, quarta-feira de cinzas foi passado no domingo, sobrou cinza, padre. Você quer cinza, meu filho? Estou precisando. Falei com ele: você não veio quarta não? Não deu. Carnaval foi muito louco. Mas tá bom, louco mesmo. Você quer cinza para quê? Só essa cinza vai me perdoar, porque esse carnaval ninguém foi de ninguém. Meu carnaval foi igual uma máquina de lavar roupa. Eu entrei lá, ninguém era de ninguém. Eu rodei, caiu, eu pegava. Falei: meu filho, você não está precisando de cinza não. Ah, não, você está precisando de conversão. Você está precisando de conversão, você está precisando criar juízo, você está precisando de... Então a cinza, meus irmãos, não é uma coisa mágica, viu? Desculpe aqui a brincadeira, mas tem gente que acha que a cinza é aquele pozinho de plim, pim, 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 pim. Jogou o pozinho, céu. Ah, meu filho, cinza para quem está pecando é pó para queimar no inferno. Cuidado. A cinza é um sinal externo da conversão interna. Alguém, levante a mão para mim. Nem vou entrar em Santo Afonso hoje não. Quem aqui conhece, que eu vou contar, mas eu quero saber quem sabe, a conversão de Nínive com a pregação de Jonas? Quem conhece isso na Bíblia? Levanta a mão aí. Tá. Vocês estão entendendo por que eu prego do jeito que eu prego, sim ou não? Porque o povo não sabe. Eu já falei isso com muita gente, eu fui criticado.
Muita gente prega achando que o povo sabe. Aí você está escutando a homilia do padre, o que você fala? Nossa, eu não estou entendendo? Então tem que explicar. De onde veio essa cinza que você vai receber na cabeça? Havia um profeta, um homem, vou contar rapidinho, é pequenininho, chamado Jonas. Deus, eu estou resumindo, né? Depois você lê na Bíblia, mas eu quero ler a história toda, livro de Jonas. Deus aparece para Jonas e diz assim: Jonas, vá até Nínive e pregue a conversão. Só que Nínive era uma cidade muito grande e muito pecadora. Jonas pensou: eu sozinho vou converter uma cidade dessa? Deu no pé. Ele entrou num navio que estava indo para uma cidade do outro lado, chamada Tarsis. No meio do caminho veio um temporal, era a fúria de Deus, e a onda entrando no barco, e o povo gritando, e o capitão do barco disse assim: olha, cada um aqui tem um Deus, cada um ore para o seu Deus. Aí cada um começou a rezar para o seu Deus. A hora que ele entra no calabouço, Jonas está na rede dormindo. Jonas vai assim, baiano, dormindo em rede, uma confusão dessa. Aí o capitão diz assim: Jonas, o que você fez com o seu Deus? Por que o capitão, ele entende que o problema é Jonas? Porque todo mundo está rezando e Jonas está. Por que ele não reza? Porque ele está fugindo de Deus. Aí Jonas fala: não me julgue, não me julgue. Aí o capitão fala: então tá bom, eu vou pegar um tanto de varetinhas, um para cada pessoa que está no navio, e uma varetinha eu vou quebrar no meio. Quem tirar a varetinha quebrada é o culpado. Ele bate a varetinha na mesa e todo mundo vai tirando um. Vocês são espertos. A varetinha saiu para quem? Saiu para Jonas. Aí o capitão diz: você será lançado no mar. Aí Jonas: então me lança, minha vida já está a bodega mesmo. Aí ele foi para a espada lá, o cara cai no mar. A Bíblia diz que quando Jonas caiu no mar, veio uma bonança, passou toda a fúria. Eles viram que Jonas era a causa do problema. Aí Jonas está lá nadando e pensa assim: não pode piorar, né? Pode. Lei de Murphy, pode piorar. Veio uma baleia enorme, abriu a boca e engoliu o profeta. O profeta ficou 3 dias na barriga do peixe. Esse engolir Jonas é uma alusão ao santo sepulcro, que Jesus ficou sepultado 3 dias, ele entra morto e ele sai ressuscitado. Quem é que entra na baleia? Um fujão. Aí a baleia, depois de 3 dias, vomita Jonas na praia. O cara era indigesto, viu? Deu uma cólica na baleia, estava vazio, pacote de bicarbonato, a baleia na praia, aí vomitou, Jonas caiu no meio daquela gosma toda. Só que Jonas, na barriga da baleia, ele faz uma experiência. Vamos ver quem acerta. Qual a experiência? Começa com C, e tem tudo a ver com quaresma: conversão. Ele se converte, aí ele vai dizer: meu Deus, olha como que é bom, gente, não minta para você mesmo. Mentir para o outro já é feio, mentir para você é pior. Jonas disse para ele: Senhor, eu sou a causa de tudo que está me acontecendo. Tudo na minha vida que está dando errado, o culpado sou eu, porque eu estou fugindo da tua presença. Olha a quaresma aí, não fuja da presença de Deus. Jonas, quando fala isso, ele lembra de Adão, que escondeu na moita, ele fugiu da presença de Deus. E Jonas, com a cara e coragem, ele diz: meu Deus, eu vou a Nínive. Ele vai a Nínive e começa a gritar no meio da cidade: se essa cidade não se converter, ela será destruída. O rei, ele ouve a pregação de Jonas, ele acredita na pregação, atenção, e ele então lança uma lei: todos do meu reino, homens, idosos e crianças, vão tirar a roupa, vestir saco e cobrir a cabeça de cinza. Ele foi o primeiro, ele saiu do trono, vestiu um saco, pegou cinza e jogou na cabeça: Senhor, tente misericórdia, nós somos pó. Aí Jonas também não é fácil não, a gente não é fácil não. Jonas saiu da cidade, ficou lá em cima assim, esperando as bolas de fogo aí acabar com o povo. E Jonas esperando, não aconteceu nada. Aí Jonas falou assim: o que aconteceu? Aí Deus falou assim: o povo se converteu, eles jogaram cinza na cabeça, e eu terei misericórdia deles. Era para o profeta ficar o quê? Feliz. Ele ficou feliz? Não, ficou com raiva. Eles vão achar que eu morri, eles vão achar que eu menti. Eu prefiro a morte. E ele era careca, né? Minha careca está queimando esse sol aqui também, que eu não estou aguentando. Aí Deus fez crescer uma mamona. Conhece mamona?
Foi lá que foi a primeira mamona. Deus fez crescer uma mamona e uma folha grande na cabeça de Jonas. Aí Jonas ficou na sombra assim, melhorou. Aí Deus olhou para ele e falou, Jonas, você não muda não, né? Aí Deus mandou um verme. O verme foi, comeu o pé da mamona, a mamona caiu. Aí Jonas, minha careca está queimando, eu prefiro a morte. Aí Deus falou assim, Jonas, olha como que Deus é. Você está reclamando de um pé de mamona que você não plantou, e eu fiz o verme comer. E você está pedindo misericórdia para sua careca aí. Eu não vou ter misericórdia de uma cidade que clama por mim? Foi daí a origem das cinzas, da conversão. Quando o Antigo Testamento, o Novo Testamento e nós queremos mostrar para Deus, eu quero me converter, um dos sinais é a cinza. É Deus olhando a cinza na nossa cabeça, Ele enxerga o nosso coração, a vontade de ser uma pessoa melhor. E última pergunta, de onde vem a cinza que eu vou colocar na cabeça de vocês? Quem sabe? Do fogão de lenha da casa da avó do padre? Onde você tirou isso? Não. Quem sabe de onde vem a cinza? Quem não sabe? E quem não levantou a mão? Como que está o negócio aí? Não quer saber, né? Olha, as cinzas que você vai receber na cabeça são os ramos do domingo de Ramos da Semana Santa do ano passado. O nosso sacristão é o Daniel. Daniel acabou a missa, ele pegou os ramos, enrolou com arame e deixou secar. Ficou sequinho. Esta semana ele tirou os ramos, queimou. Depois ele peneirou e agora está a cinza que eu vou abençoar no fim da missa. Então essa cinza significa conversão, mudança de vida. E para provar que eu estou falando a verdade, até São Pedro concordou, não é verdade? Então, meus irmãos, que nós tenhamos uma boa e santa quaresma. Leve as coisas de Deus a sério. Você que veio celebrar conosco hoje, eu vou falar no final, você vai receber um cartãozinho para você colocar na sua... Isso aí o pessoal está entrando, que começou a chover. Você vai colocar na sua carteira as datas da missa da família. O dia que eu não estiver em Minas, haverá noite de louvor, adoração, alguma coisa haverá, não é? Então participe conosco. Alguns domingos da quaresma eu já tenho um compromisso fora, mas haverá missa aqui domingo à noite. Participe conosco. Viva uma quaresma com Deus. Viva uma quaresma santa. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus viu a cinza na cabeça dos ninivitas e Deus teve misericórdia. Deus verá hoje a cinza na nossa cabeça e Ele haverá também de ter misericórdia de nós. Amém? Cuidemos da nossa alma numa boa e santa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa, se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra, eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Se nós pensarmos bem, claro que nós falamos feliz ano novo, mas se você conversa com alguém que já foi e ainda continua sendo, não é? Dependente de álcool, de droga, de alguma coisa, né, ilícita, e ele começa a fazer o tratamento numa clínica, ele fica lá 9 meses e depois ele sai. 9 meses é um número simbólico, que significa também um ciclo. Ele está sendo gerado de novo, gestado de novo. Então ele nasce e ele então volta ao convívio. E se você pergunta para ele assim, então você não vai beber nunca mais? Você não vai fumar nunca mais? Ninguém responde, não. Eles vão dizer, não, é por hoje. Eu vivo
cada dia. Hoje eu não vou. Hoje eu vou viver o melhor dia que eu posso. Quando o amanhã se tornar hoje, eu terei cuidado disso. Eu penso que é um pouco disso que nós deveríamos aplicar na nossa vida para termos um ano novo. Como? Fazendo uma sequência de dias novos. Nós temos apenas o hoje, nós temos apenas o agora. Então este dia que nós temos, é aí que nós devemos ser pessoas novas, fazer as coisas de maneira renovada, tratar as pessoas de uma maneira diferente, como foi no tal ano passado. E o que passou, deixa que passe, porque você não terá uma vida nova no ano novo, carregando consigo coisas velhas. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ele vai arrebentar o odre, você perde o odre e perde o vinho. Não se coloca em roupa velha um remendo novo, porque ele vai aumentar o rasgo e você ainda perdeu a roupa nova. E falando para o judeu, Jesus disse assim: quem bebe vinho velho não quer vinho novo, porque eles vão dizer: o vinho velho era melhor. E se nós formos às bodas de Caná, você vê que o vinho novo, o que veio depois, é que tem qualidade. Tudo isso tem a ver, meus irmãos, com o nosso novo ano na espiritualidade. Viver o novo de Deus. Deus tem para nós coisas novas. Deus tem para você coisas novas. Mas nós precisamos abrir o coração, aceitar a novidade que vem de Deus. Neste dia 1º de janeiro, nós estamos encerrando hoje a 8ª de Natal. A igreja celebra do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, como se fosse um dia só, o dia do nascimento do Senhor. Por isso que se chama 8ª, são 8 dias que a igreja festeja o nascimento do menino. E hoje, 1º de janeiro, a igreja nos coloca a celebração de Maria, Mãe de Deus. Maria Theotokos, ela gera não apenas o homem Jesus, mas ela gera o Filho de Deus. E se ela é mãe do Filho de Deus, ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus Pai Criador. Eu já vi pessoas que não creem na devoção a Nossa Senhora dar uma rasteira tão simples e muito católico desinformado que não sabe responder. Eles vão chegar e vão dizer assim: você fica rezando aí essa Ave Maria? Você vai dizer: não, eu rezo Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria, ela é bíblica, ela está na Bíblia. Primeiro, o que o anjo disse a Nossa Senhora, depois as palavras de Isabel. Então a primeira parte é uma oração evangélica. Então os evangélicos deveriam rezar pelo menos a primeira parte, porque está na Bíblia. A segunda parte, você precisa entender que Nossa Senhora, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, e eles vão perguntar: quem que existe primeiro, Deus ou Maria? A gente responde: não, é Deus. Então como que Maria pode ser mãe de Deus? Deus que criou o mundo, Deus que fez tudo. Por que você fala aí que Maria é mãe de Deus? Esse negócio está errado. E tem gente que não sabe responder. É porque Maria não é mãe de Deus Pai Criador, ela é mãe de Deus Filho Redentor. E quem é Jesus Cristo? O anjo disse, o Emanuel, que é Deus conosco. Maria é mãe de Jesus, e ela é mãe de Jesus todo. Então se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Houve uma formatura em São Paulo, onde um tenente-coronel do exército estava recebendo as honras lá de general. E a mãe dele, muito idosa, pôde ver o filho chegando aí no topo das honras militares. Eu não sei o nome do general, vamos supor que é Rodrigo, né? Aí o general Rodrigo foi chamado e pediram: por favor, onde está a mãe do Rodrigo? Por favor, coloca uma cadeira aqui para essa senhora. Tá bom. Onde está a mãe do general? Não, a senhora não é mãe do Rodrigo? Não, mas o Rodrigo é o general. É verdade, a senhora é mãe do Rodrigo, a senhora é mãe do general. Como que você vai separar a mãe do homem da mãe
E as pessoas separam com facilidade. Não, Maria é mãe só de Jesus homem. Ela não é mãe de Jesus Deus. Ela gerou só o homem Jesus. Isso é uma heresia que já foi combatido pela igreja no século III, chamado adocionismo, falando que Maria gerou o homem Jesus e Deus o adota como filho. Isso não confere a teologia bíblica. Jesus que nasce, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. E Maria, sendo mãe de Jesus, ela recebe o título de mãe de Deus. Ou Jesus é filho de Deus, ou a salvação na cruz não aconteceu, porque quem pecou foi o homem. Então o homem deveria morrer na cruz, só que o homem é pecador. Então quem deveria morrer na cruz? Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Jesus faz? Jesus reúne em si a humanidade e a divindade. Como homem, ele nos redime. Como Deus, ele nos salva. Então Maria, ela é mãe de Jesus Cristo. Ela não é mãe só de Jesus, ela é mãe de Jesus Cristo. Cristo, Cristós, Filho de Deus. Por isso que a igreja celebra hoje Maria, mãe de Deus. E no evangelho que nós escutamos, ele começa falando dos pastores. Os pastores ouviram as maravilhas de Deus e eles foram às pressas a Belém. Aqui é um conselho, o primeiro conselho, para que nós tenhamos um ano novo de verdade, para vivermos o novo de Deus. Escutar a palavra e ter pressa para praticá-la. As pessoas escutam a palavra, mas nem todos têm pressa de praticá-la. Claro que não foi assim, mas se fosse hoje, talvez os pastores não tinham chegado em Belém até agora, porque tudo que é para Deus é para depois. Depois eu rezo, depois eu leio Bíblia, depois eu me confesso, depois eu vou à missa. Aí os anjos, com toda alegria, deram notícia para os pastores: olha, nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura, com Maria sua mãe. E o evangelho começa daí. Os pastores foram às pressas. Não, eu vou amanhã, vou ter uma soneca primeiro. Você vai primeiro, vê como que está o negócio lá, você me conta, se tiver bom eu vou também. Não, eles tiveram pressa de cumprir a palavra, uma palavra angelical. Então o primeiro ponto para que nós tenhamos um ano novo, para vivermos as novidades de Deus, é ter pressa para aquilo que é de Deus. Porque nós temos muita pressa para aquilo que é para nós, mas aquilo que é para Deus, as pessoas são um pouco lentas. Nós vemos, claro que isso não é bom que aconteça, mas quando eles estão liberando vagas numa empresa, ou o jogo agora na loteria da Mega, né? Ou talvez um concurso que irá passar os primeiros, as pessoas chegam na fila, do outro dia 8 da manhã, 6 horas da tarde, tem gente na fila. Tem gente que vai dormir ali, porque ela precisa daquilo. Eu preciso dessa consulta, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa vaga. Mas quando as coisas são de Deus, as pessoas têm preguiça, fica para depois. Então a primeira coisa que nós aprendemos com os pastores é ter pressa para as coisas que são de Deus. Segundo, falar de coisas boas, transformar a sua boca num manancial de graça. Desculpe aqui a palavra, mas só para você ver a profundidade. A sua boca, ela pode ser uma latrina, ou ela pode ser um manancial de graça. Você vai escolher que tipo de boca que você quer ter. E você sabe muito bem o que está numa latrina. E você entende muito bem o que sai de um manancial de bênção, um manancial de graça. Porque a palavra diz que os pastores viram o menino porque tinham pressa, e eles contaram a Maria o que eles viram e ouviram. Bons mensageiros, evangelium, evangelho, boa nova. Como é bom você conversar com a pessoa otimista. Como é bom você conversar com pessoas que não ficam só falando mal dos outros.
Como é bom você conversar com as pessoas que destacam as suas qualidades. Como é bom você ter do seu lado uma voz que te coloca para frente e te anima numa caminhada. Então esse é o segundo ponto. Se o primeiro é ter pressa para as coisas de Deus, o segundo é que a sua boca seja uma boca angélica, um manancial de graça. Falar bem, falar coisas boas, anunciar boas notícias. Agora nós temos a presença de Maria. Maria, que é o terceiro ponto, ela faz duas coisas que nós precisaríamos fazer esse ano todo, todos os dias. Lembra lá do que está em recuperação depois dos 9 meses para largar o seu vício? É por hoje. O que nós deveríamos fazer todos os dias está no versículo 19. Quanto a Maria, guardava esses fatos e meditava sobre eles no coração. Eu não quero falar para você os verbos em português, porque em português o verbo aqui fica muito pobre. Vamos ao verbo em grego. Quando você lê este texto no grego, o verbo guardar, que aqui é traduzido por guardar, ele seria um verbo mais ou menos em juntar riquezas. É isso aí, juntar riqueza. Maria, ela guardava no seu coração o quê? Tesouros. O que é que Maria guardava no coração? E o que a gente guarda no coração? Vou te dar só um cutucãozinho, viu? Faz para a pessoa 99 coisas boas e veja quantos dessas ela guarda no coração. Faça a pessoa uma coisa ruim, você vê o que ela vai guardar no coração? As 99 desaparecem. Ela não guardou o que deveria ser guardado, e ela entesourou porcaria, coisas sem valor. Maria, quando fala que ela guardava as coisas no coração, ela guardava o que tem valor, ela guardava o que fazia bem para ela, ela guardava a manifestação de Deus. Coisa ruim deixa. Você não vê na palavra Maria reclamando: nós, José, ninguém nos acolheu, hein? Ô povo, nem... Maria não é desse tipo. Por isso que ela era feliz. Coisa ruim ela não guardava, ela entesourava coisas boas. Tinham 2 amigos que foram passear na praia. Aí estavam conversando lá um assunto, cada um pensava diferente, e um ficou esquentado e deu um soco na cara do outro. O outro falou assim: que é isso, hein? Nem dialogar você sabe, hein? Pegou um pedaço de madeira e escreveu na areia assim: aqui meu amigo me deu um soco na cara. O amigo ficou meio, depois arrepende, né? Mas depois do soco já foi. Aí eles estavam subindo umas rochas para ver as ondas. O primeiro subiu, esse que levou o soco na cara perdeu o equilíbrio. O amigo estendeu a mão, segurou e puxou. Ele pegou o canivete e escreveu na pedra: aqui meu amigo me salvou a vida. Aí o amigo perguntou: que coisa? Por que na hora que eu te dei um soco você escreveu na areia, e agora que eu te salvei a vida você escreveu na pedra? Ele falou assim: porque a areia já não tem mais, ó, a onda já apagou, mas isso aqui eu quero guardar. A gente faz o contrário, não é? A gente escreve as coisas boas da vida na areia do esquecimento, e aquilo que não presta a gente escreve na pedra para não esquecer. Maria nos ensina a entesourar coisas boas, a guardar coisas boas, e coloque na sua cabeça para você ser mais feliz. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, você vai se relacionar só com o seu anjo da guarda, você não vai se relacionar com mais ninguém. E mesmo assim, se você falar para o seu anjo da guarda: você vai se relacionar só com gente perfeita, só de você perguntar, ele sobe e te larga sozinho também. Falando: não, você também é cheio de defeito. Aprenda uma coisa, repita comigo: as pessoas falham. As pessoas falham. Este ano as pessoas vão falhar. Este ano as pessoas vão falhar. Eu tenho que aprender a escrever na areia. Agora fala com quem está do seu lado, que é seu amigo, seu marido, seu namorado, sua família. Fala assim: ó, mas coisas boas que você já fez eu vou escrever na pedra, viu? Fala aí. É, na pedra, né? O que significa isso? Eu não vou esquecer. Gente, quando a gente lê o texto, Maria guardava, não dá para a gente entender isso aí.
Mas o verbo guardar é sem tesourar. Guarde na sua vida o que tem valor. Guarde dentro de você o que o dinheiro não compra. Que o que o dinheiro compra, estragou, você compra outro. O que o dinheiro não compra, se você perder, não vai voltar. Guarde isso. Guarde pessoas, família, sentimentos, momentos no seu coração. E Maria não apenas entesourava, vai dizer aqui que Maria também meditava. Esse verbo é mais bonito. O verbo meditar em grego que é usado aqui é um verbo usado para peças, para montar peças, peças que se encaixam. Para você entender, é como se Maria estivesse montando o quebra-cabeça da vida. O quebra-cabeça da vida. Nós estamos hoje recebendo um quebra-cabeça todo desmontado. Ele tem 365 peças. Cada dia você vai colocar uma peça. E você vai ver o quadro completo que dia? Dia 31 de dezembro. Hoje eu posso dizer que eu posso contemplar o meu ano. Ontem eu pus a última pecinha. Aí eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que eu posso repetir aqui, o que eu quero deixar de cá, o que eu aprendi com os erros. Não sei se você conhece alguém que tem o costume, pessoas que montam quebra-cabeça de milhares de peças. O ideal que tem esse hobby, pelo menos a pessoa me disse, falou: padre, comece com um de 500 peças. O senhor pega depois um de 2.000, pega um de 3, pega um de 5, vai aumentando. Tem até de 10.000, 20.000 peças. Você leva tempos, porque quanto mais você monta, você vai pegando um macete do negócio. Então tem os segredos do negócio. Meu irmão agora parou com esse costume, porque não está dando lugar de pôr tanto quadro. Mas ele, com a esposa dele, a Carol, eles gostam de montar quebra-cabeças assim. Então depois que eles montam num tablado, parece, põe vidro, né? Então lá em casa já tem uns, na casa dele, falou: tá bom, não fico comprando mais não, né? Você está comprando para mim uma bacia de São Pedro, mas não montaram ainda não. Falou: você quer montar? Eu falei: eu não, monta para mim, põe no quadro e me dá. Muita peça, misericórdia. Quando você chega na casa de alguém, entenda o exemplo, que a pessoa está começando a montar um quebra-cabeça, e você não viu a tampa do quebra-cabeça, porque na tampa está a figura lá, você está vendo só as peças na mesa, eu duvido que alguém acerte. Muito difícil. Você pega uma pecinha, você não vê nada. Mas onde que encaixa isso aqui? Calma. À medida que os dias vão passando, as pecinhas vão se encaixando. Então era isso. Entendeu o que Maria estava fazendo? Ela estava dando tempo para entender o que estava acontecendo. Ela não tinha pressa. Se Maria tinha pressa, é pressa de amar, pressa de servir a Deus. Se você confia no Senhor, você não vai ter pressa, porque as peças vão se encaixando à medida que os dias vão passando. Há momentos da nossa vida que vão surgir algumas pecinhas que parece que não se encaixam, e algumas pecinhas que nós não gostaríamos de ter no ano passado. Não, essa pecinha eu queria não ter. Esse dia aqui foi um dia muito triste, esse dia foi um dia difícil, mas se você renega esta peça, no quebra-cabeça pronto, tem uma família muito amiga, tempos que eu não visito, talvez vai chegar até ela a mensagem, né? A família da Aurélia, o Prio, de Carmo do Cajuru. Quando eu fui padre lá, eles eram do conselho. A Aurélia montou as bodas de Caná, um quebra-cabeça enorme, mas bodas de Caná como se fosse em Portugal, com personagens portugueses. E uma peça não veio, faltou uma peça. E ela de propósito deixou aquela peça sem colocar para ser um assunto, né? São muito agradáveis e o quadro está na sala dela lá. Todo mundo que chega só olha para o quadro. Qual é a primeira coisa que a gente vê? A peça faltando. Não existe na sua vida peça faltando e nem peça sobrando. O que vai acontecer de hoje até 31 de dezembro é preciso que aconteça para que você complete o quebra-cabeça da sua vida. Para como que eu vivo isso aí? Guardando esses fatos e meditando no seu coração as coisas que te acontecem. Deixando de ser um vulcão e se transformando num arbusto que se deixa levar pela brisa, que é o próprio Deus.
Se você começa a pensar mais naquilo que as pessoas te dizem, naquilo que as pessoas fazem com você, naquilo que você esperava e que as pessoas não fizeram, você vai entender que tudo tem uma lógica. Tudo acontece por um motivo. Na vida, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Na vida, nada é em vão. Ou é lição. Se não é bênção, aprenda, é lição. Mas não vai acontecer só coisa boa, não. Não vai acontecer só coisa boa. Mas a notícia boa é que não vai acontecer só coisa ruim também. E aconteça o que acontecer, aprenda com Maria. Entesoure o que pode ser entesourado, deixa o que não te acrescenta e vá devagarinho montando o quebra-cabeça da sua vida. Tem uma lei, quem mexe com neurociência aplicada, a lei é assim. É uma lei boa para todos nós. Tudo que vier é bem-vindo. Eu deixo que venho, eu deixo que venha. Se for bom, eu deixo que fique. Se for ruim, eu deixo que vá. Tudo que vier, eu deixo que venha. Se for bom, ficará. Se não for, irá. Assim você terá um ano novo de verdade. E o último ponto, que os pastores voltaram não reclamando da vida. Eles voltaram glorificando, louvando a Deus. O quarto ponto, para a gente ter um ano novo de verdade, é ter uma boca que glorifica a Deus. Uma boca que louve a Deus. Preste atenção em você mesmo. Até no nosso Luz e Vida nós temos a pulseirinha da gratidão. Isso aqui é para lembrar que nós precisamos parar de reclamar. Quando você reclama, você está clamando de novo coisas para você reclamar. Ré é de novo, recomeçar, começar de novo, renovar, tornar novo o que ficou velho, rememorar, fazer lembrança o que já aconteceu, reclamar, clamar de novo o motivo que eu estou chateado. Por isso que uma pessoa que reclama demais, olha a vida dela é mais difícil. Uma pessoa que reclama muito, as coisas dão muito errado para ela. Então você tem que trocar as coisas. Como, padre? Glorificando e louvando a Deus, sendo uma pessoa mais grata, uma pessoa mais leve, uma pessoa que sabe meditar, entesourar e depois falar. A gente vive assim, a nossa vida é melhor. Então vamos lá, vamos ver quem tem boa memória e quem vai aplicar em 2023 os conselhos do Evangelho de hoje. 4 conselhos a partir do texto bíblico, para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Você vê a mamãe com o neném no colo, tem ali lá atrás, com o nenenzinho. Aí você passa sem vê-la algum tempo. Quando você olha, cadê o neném? Sumiu. Já está correndo e andando. Aí você fica mais um tempo sem ver. Quando você olha, mas cadê seu filho? Já foi para a escolinha. Ó, você fica mais um tempo sem ver. Cadê seu filho? Está acampando com os colegas. Não, mas passa o tempo, hein? Na hora que passa o tempo, cadê seu filho? Está com a namoradinha ali, ó. Ó, aí você piscou, ó, o convite de casamento. Somente quem já viveu o que eu estou dizendo, sabe o tanto que o tempo passa. E o tempo vai continuar passando até que aquele bebezinho vai virar um idoso, uma idosa. Você compra hoje um celular novo, começou o ano com o celular top dos top. Top das galáxias, começou. Vai durar, meu filho, pouco tempo. A hora que você está lá achando que você está com o top, eles vão lançar um melhor. E quando eles lançam o melhor, já tem uns 3 melhores guardados. Você compra hoje uma coisa novinha. Passa um tempo, já estragou. Por quê? Porque as coisas do mundo são assim mesmo. Aquilo que é novo hoje não será amanhã. Mas quando eu falo para você do novo de Deus, o novo de Deus ele permanece. A palavra de Deus ela permanece. Então não é para você começar vivendo o novo para terminar correndo do velho. Cuidado, viu? Cuidado! Quem termina um ano reclamando está plantando para que um próximo ano repita o processo.
Quem terminou o ano assim, nossa, esse ano vou te contar, viu? Deus que me livre. Quando é que vai ser o seu ano? O seu ano. Se você não mudar, meu filho, vai ser aquele ano lá na sua lápide da sua morte. Esse é o seu ano. Aí vai ficar gravado lá, ó. Viveu, morreu. E entre os dois, fez nada que preste. Viveu e morreu. Essa é uma historinha que tem portuguesa, né? Que eles falam que nos túmulos portugueses eles escrevem muita coisa. Cada um manda um bilhetinho, aí eles reúnem tudo aquilo e fazem uma vida. Então eles colocam assim: nasceu, e põe a história da pessoa. Aí morreu. Aí tinha alguém que viveu uma vida que não fez nada que preste. Aí no túmulo dele estava assim: nasceu, tudo em branco, morreu. Não pode ser a nossa lápide, né, meus irmãos? Imagina. Ah não, mas tadinho, ele morreu no ano que ele ia arrebentar. Ele morreu no ano que ele ia mudar. Ele morreu no ano que ele ia perdoar. Ele morreu no ano que ele ia ser um marido melhor, um pai melhor. Morreu, né? Morreu. Então, ontem eu falava sobre a corda, que a corda tem princípio, meio e fim. O princípio já foi, o fim está chegando, então vamos viver o melhor meio que nós podemos, é o que nós temos. E quais são os 4 conselhos para vivermos o novo de Deus? Eu passei os 4 aqui. Qual foi? Quem lembra aí? Primeiro conselho. Ter pressa para com as coisas de Deus. Segundo, ter uma boca positiva, falar coisas boas. Terceiro, entesourar no coração e formar o quebra-cabeça da vida, guardar as coisas no coração. E quarto, ter uma boca que louva, que agradece, que glorifica, abrindo mão da reclamação. Meus irmãos, não tem como o seu ano ser ruim se você aplicar na sua vida os 4 conselhos do Evangelho que ouvimos. E por último, pegue aí a primeira leitura, que é uma bênção. É uma bênção. Nós queremos ter um ano abençoado. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Araão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: hoje o Senhor não está falando mais a Moisés. Ele está falando para quem? Eu leio assim: o Senhor falou ao padre Christian dizendo, ele está falando a você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu namoro, abençoe o seu estudo. Há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Claro que você não vai ficar dizendo isso alto, porque nem todos aqui têm facilidade e nem é necessário que o faça. Eu faço muito, né? Bença, padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Esses dias mesmo, lá em Itaúna, eu fui sair para comprar um vinho. O pessoal queria fazer sangria. Delícia, sangria. Aí eu fui comprar o vinho. Aí a mulher me viu de longe e falou assim: ei, padre! Aí eu levantei o vinho para ela. Ei! Aí para levantar, né? Porque vinho e padre, bons companheiros, né? Falei: ei, a sua bênção! Falei: Deus abençoe! Aí ela falou: seu padre, você não fica com vergonha o pessoal te gritar, te chamando o senhor de padre e pedindo bênção? Não, teria vergonha, você não está para pecar. A pedindo bênção, meu filho, ele grita de um lado, eu berro do outro. Você não precisa chegar em todo lugar: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, deixa isso. Mas no seu coração, você deve fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. Depois você vai sentar comigo, você vai comentar o que vai te acontecer. Marque o dia, a partir de amanhã, em silêncio. Toda pessoa que chegar perto de mim, eu vou pensar assim: Deus abençoe. Depois nós vamos marque na agenda e você vai ver o que começa a te acontecer. Porque aquele que abençoa, ele começa a ser abençoado. Aquele que ama, ele começa a ser. Aquele que perdoa, ele começa a ser. São Francisco ensina: é dando que se recebe. Então a gente tem que oferecer. Então no seu coração, chegou lá no seu trabalho, viu o seu patrão, em vez de você falar: oxe, morreu no Réveillon. Não fala isso não. Ele pode ser um patrão cruel. Você vai olhar e vai dizer no seu coração assim: olá, tudo bem? Não tive com o senhor antes. Feliz ano novo. E em silêncio você fala: Deus te abençoe.
Encontrou com um colega, seus colegas de trabalho. Ei, Deus te abençoe. Encontrou que é chato, que fica pegando no seu pé, que quer o seu cargo, que tentou puxar seu tapete, que estragou seu relatório. Em vez de você cultivar coisa boa, não. Aprenda com Maria. Maria entesourava. Não fique com raiva. Você vai dizer para ele o quê? Deus sabe o que ele está fazendo comigo. Mas que Deus te abençoe. Isso vai voltar para quem? Para você. Vai voltar para você. Então abençoe as pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Segura o folheto com uma mão, com a mão esquerda, e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Segura o folheto com a mão esquerda e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Você vai abençoar esta pessoa agora. Vamos rezar junto com o padre? Vamos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha que presentão que você recebeu, hein? Jesus deu um presentão, a pessoa te abençoou agora. Opa, estou podendo agora. Tá, qual que é o seu poder agora? Bênção. Você é abençoado para abençoar. Então agora você vai abençoar quem te abençoou. Então agora é a pessoa que está da sua esquerda. Você recebeu a bênção, agora você vai abençoar. Olha que bonito. É filho abençoando o pai. É neto abençoando o avô. É criança abençoando adulto. É um estranho que você não sabe quem é, vai te abençoar agora. Então vamos rezar juntos. E você de casa vai recebendo essa bênção aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Tem coisa melhor do que ser abençoado, né? Agora, com a mão no coração, você vai tomar posse desta bênção, trocando o ti por mim. Então o Senhor me abençoe, o Senhor me guarde. Só você fazer essa mudança aí. Vamos rezar juntos isso. Agora você vai rezar para você. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim a sua face e se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. Bonito. Amém? Amém. Agora, eu não sei qual câmera vai fazer isso. Filma o povo todo aqui para mim. Você vai levantar a mão direita. Nós vamos abençoar quem está em casa. Porque tem gente de casa está reclamando. Mas quem é que vai me abençoar? Não, nós vamos abençoar quem está em casa. Então levante sua mão direita. Tem um povão em casa nos acompanhando. Várias vezes quem está aqui. Então com a mão levantada, você de casa receba esta bênção aí. E vamos rezar por eles a bênção que está na primeira leitura de Números. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Apesar que eles pegaram a bênção do alto voando. Eu queria assim, mas valeu que a bênção chegou aí do mesmo jeito. Então, gente, número 6 é algo para você marcar na sua Bíblia. Para você tomar posse da bênção de Deus. Eu não sou bobo. Tem um cara, mas não sou não. Eu sei muito bem que a maioria das coisas que eu faço, a maioria de vocês não fazem. Mas eu sei que tem gente que faz. E por esses é que eu fico animado em ensinar. Deixa a sua Bíblia aberta em número 6. Pega uma caneta, marca texto, marca essa bênção lá. E todos os dias, antes de sair da sua casa, não demora 30 segundos. Não é possível
que você não tem 30 segundos para receber esta bênção. Antes de sair de casa, chega na Bíblia, coloca a sua mão e leia: o Senhor me abençoe e me guarde, o Senhor faça brilhar sobre mim a sua face, se compadeça de mim, o Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. E sai para trabalhar, e sai para estudar, e sai para namorar, e sai para passear. Depois você me conta. Precisamos tomar posse da bênção de Deus. Se nós vamos ter um ano feliz ou nem tanto, não é o mais importante. O que nós precisamos ter é um ano abençoado, um ano com Deus ao nosso lado, e esta bênção irá nos acompanhar. Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa, se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra, eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê direcionamento e, acima de tudo, que nós possamos contar neste tabuleiro da vida a cada pecinha com a graça e com a bênção do Senhor. Ele está conosco, Ele caminha conosco, e com Ele eu já sou mais do que vencedor. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.